Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus para o nosso ensino, nossa edificação. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 4. João capítulo 4, o Evangelho de Cristo, conforme o registro de João. Nós vamos ler até o verso 42. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para nós considerarmos juntos esta passagem. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste ínterim os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro.
Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre o tema: as estratégias de Jesus para salvar uma vida. As estratégias de Jesus para salvar uma vida. É claro que há um contraste proposital no registro de João. No capítulo anterior, no capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. Aqui no capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Ele, homem, judeu, fariseu, mestre, membro do sinédrio. Ela, mulher, samaritana, inculta, vivendo uma vida imoral. Ambos, entretanto, precisavam de Jesus. A ambos, Jesus demonstra a sua graça e o seu amor. Mas também, João, cuidadosamente, vai registrar o contraste da recepção. Os judeus, cultos, com boa formação teológica da Judéia, não recebem Jesus. Os samaritanos, proscritos, desprezados, acolhem Jesus. É curioso que Jesus sai da Judéia para a Galileia, sai do sul para o norte, e ele sai por uma razão muito simples. Conforme você pode notar no verso 1, começa a existir uma discussão, que começa a transbordar na região toda, e os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Esse é um problema de competição, de estatística. Até hoje isso encontra espaço na agenda de muita gente. Qual a igreja que cresce mais? Qual o pastor que batizou mais? Qual a igreja que está avançando mais? E esse perigo de entrar nessa agenda da concorrência, da disputa, dos relatórios, das estatísticas, é muito grande. E Jesus não queria entrar por esse caminho. E então ele sai da Judéia, e ele vai para a Galileia. Mas curiosamente somos informados no versículo de número 4, que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Da Judéia para a Galileia tinham 3 caminhos. Se passava pelo litoral, se passava pela Pérea, ou se passava pelo centro, por Samaria. É bem verdade que a estrada central era mais curta, mas era mais perigosa. Era uma zona de conflito. Era um lugar perigoso. Era ameaçador passar por ali. Isso era a mesma coisa de passar pela faixa de Gaza hoje. Era arriscado. Mas diz o texto que Jesus escolhe esse caminho por uma razão: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A agenda de Jesus é estabelecida no céu. A agenda de Jesus tem necessidades imperativas, e nesse caso aqui, porque Jesus certamente queria ter um encontro com esta mulher, e através dessa mulher alcançar a cidade samaritana de Sicar. E esse texto, meus irmãos, é cheio de instruções, mostrando para você e para mim
a forma, o método, a abordagem, o cuidado, a sabedoria, o discernimento que Jesus Cristo tem para levar uma pessoa à salvação. Notem comigo que Jesus não começa acusando essa mulher. Eu conheci essa mulher, eu conheci o passado dela, eu conheci o presente dela, eu conheci a realidade dela. Ele não começa a abordagem dizendo para ela: ô mulher, eu sei quem é você, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu passado. Se Jesus tivesse feito isso, ele teria fechado a porta da comunicação com ela, ele teria obstruído o caminho em direção ao coração dela. E é por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção para mostrar qual é a estratégia de Jesus para salvar uma vida. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que para alcançar o coração dessa mulher, Jesus rompe algumas barreiras, alguns preconceitos, alguns protocolos, algumas etiquetas. Primeiro, Jesus tem que romper o preconceito cultural. Se não, vejamos, Jesus está passando por ali, e daquele poço, o poço de Jacó, que tinha 30 metros de profundidade, não era fácil sacar água de lá de baixo. É meio-dia, sol escaldante certamente, Jesus com fome, seus discípulos com fome, ele também com sede. Diz a Bíblia que ele manda os seus discípulos a Sicar comprar alimentos. A palavra Sicar significa a cidade dos bêbados, a cidade dos borrachos, a cidade dos embriagados. Para um judeu, o pão de um samaritano era pão imundo. Um judeu não comia pão do samaritano. Pois Jesus começa a quebrar essa barreira, ele começa a quebrar esse preconceito, e manda os seus discípulos à cidade dos bêbados para comprar pão, para comprar comida, para dizer o seguinte: essas barreiras, essas muralhas culturais que são levantadas para impedir o progresso do Evangelho, eu estou derrubando agora. Segunda coisa, naquela época, um rabino, e Jesus era um rabino não podia conversar com uma mulher em público, não podia. Se ele tivesse sozinho com essa mulher, ainda que fosse sua esposa, estrada fora, ele não podia conversar com ela. Era a cultura, era a realidade que eles tinham. Pois Jesus entabula uma conversa com essa mulher, à beira do poço, sozinho com ela, meio-dia, sol a pino. Isso era tão escandaloso na época, para a cultura, que quando os discípulos retornam de Sicar com sacolas de alimento nas mãos, e veem Jesus conversando com a mulher, eles ficam chocados, eles ficam escandalizados, eles ficam perplexos, pois Jesus está aqui quebrando barreiras para alcançar o coração dessa mulher. Mas notem comigo, em terceiro lugar, essa mulher não é uma mulher qualquer, é uma mulher que não tem companhia para ir ao poço buscar água, porque as mulheres de Sicar não queriam andar com ela, por uma razão muito óbvia. Essa mulher era uma espécie de destruidora de casamentos, onde ela chegava, as outras mulheres tentavam proteger o marido. Ela já tinha passado por 5 casamentos, agora estava morando com um amante. Ela era uma mulher que todo mundo fechava a janela quando ela passava pela rua. Esta mulher, qualquer homem que conversasse com ela em público, já ficava com a sua honra maculada. Pois Jesus conversa com essa mulher, quebrando barreiras culturais para alcançar o seu coração. Segundo lugar, Jesus rompe não só o preconceito cultural, mas também o preconceito racial. Confira comigo aí o que essa mulher vai dizer para Jesus no verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão
com os samaritanos. Para entendermos isso, eu peço licença a você para fazer uma breve retrospectiva na história. Vocês se lembram que Israel era um único reino sob a liderança de 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, em 931 a.C., esse reino foi dividido. E 10 das 12 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, chamado Israel. Alguns títulos, alguns livros chamam de Efraim, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino do norte durou 209 anos, de 931 a 722, quando a Assíria invadiu Samaria e levou este povo para o cativeiro. De lá nunca mais retornando como hegemonia política. Pois bem, vocês sabem que em 722, Sargão II leva esse povo para a escravidão, para o cativeiro. Mas não levou todo mundo, é claro. O restante que ficou, estrategicamente, Sargão II fez o seguinte: pegou outros povos, gentios, estrangeiros, pagãos, que ele havia conquistado também em outras paragens, pegou esse time e trouxe para cá. Para quê? Para que houvesse casamentos interraciais. Então tornou-se um povo híbrido, uma miscigenação de raça, uma mistura de raça. Segundo, esses povos pagãos vieram e houve uma mistura de crenças, a gente chama isso de sincretismo. Pois bem, esse povo híbrido misturado passou a ser chamado de povo samaritano. Só que esse reino do sul também, mais tarde, foi levado para o cativeiro, pela Babilônia agora, no ano 586. 70 anos depois, em 516, os membros das famílias de Judá, do Reino do Sul, retornam para Israel. Para fazer o quê? Para reconstruir o templo. Os samaritanos, que agora são um povo híbrido e sincrético, que tem crenças misturadas, se propõem a ajudar na reconstrução do templo de Jerusalém. Os judeus que voltaram rejeitaram a oferta, não por problemas raciais, mas por problemas teológicos, doutrinários, porque eles não mantinham mais a fé de Israel. Por exemplo, eles não aceitavam o Velho Testamento mais, só aceitavam o Pentateuco. Com esta rejeição, o que acontece? Os samaritanos escrevem para o rei Medo-Persa, fazem uma intriga, e o rei ordena a paralisação da construção do templo. Muito tempo depois, no ano 444, Neemias retorna, ou melhor, Neemias vem a Jerusalém para reconstruir os muros. Diz a Bíblia que os principais inimigos da reconstrução dos muros de Jerusalém foram os samaritanos. Pois bem, chegou um momento em que os samaritanos construíram no Monte Gerizim um templo, rival ao templo de Jerusalém. Mas vocês se lembram que no século II, a guerra dos Macabeus, a família Asmoneia domina Jerusalém, através da família de Matatias, Judas Matatias. E João Hircano, em 129 a.C., vai lá no Monte Gerizim e destrói o Monte Gerizim, destrói o templo do Monte Gerizim. Isso acirra mais os ânimos. Portanto, quando Jesus vem, essa ferida, essa briga, esse muro de separação, de inimizade, já dura, meus irmãos, praticamente 700 anos. Agora notem vocês que Jesus começa a conversar com essa mulher. Para um judeu, um samaritano não passava de combustível do fogo do inferno. Se um judeu casasse com a moça samaritana, a família, simbolicamente, realizava o seu funeral.
Era uma barreira intransponível, era um ódio incontido, pois Jesus conversa com essa mulher para provar uma coisa: eu estou quebrando não só as barreiras culturais, eu estou quebrando também as barreiras raciais, para alcançar o coração dessa mulher. Mas se vocês notarem a terceira barreira, a barreira religiosa, os samaritanos achavam que a adoração era no Monte Gerizim. Os judeus, alguns pensavam que era em Jerusalém. E Jesus então vai dizer o seguinte: não é nem Gerizim, nem Jerusalém, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Pois bem, queridos, dito isso, à guisa de introdução, eu gostaria agora de mostrar para vocês, à luz desse texto, quais foram as estratégias de Jesus para alcançar e salvar esta mulher samaritana. Vamos ver quais são essas estratégias? Primeira estratégia: Jesus desperta a sua simpatia. Olha comigo os versos 7 a 9. Jesus estava junto à fonte, na hora sexta, meio-dia. Verso 7 diz: nisto veio uma mulher samaritana, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Preste atenção nisso. Você conquista a atenção de uma pessoa de duas maneiras: ou pedindo um favor para ela, ou fazendo um favor para ela. Quando você pede um favor a alguém, sobretudo quando você é delicado no pedido, é muito difícil alguém te dar uma resposta indelicada. Você pode me ajudar? Você pode me fazer um favor? Você pode me dar um copo d'água? Dá-me de beber? O que Jesus está fazendo? Jesus podia tirar aquela água por um milagre. Ele pede um favor para esta mulher exatamente para alcançar o coração dela, encontrar simpatia diante dela. Mas uma coisa importante que está aqui, irmãos, e eu quero pôr isso, é que no processo evangelístico de Jesus, Jesus, como os profetas, os apóstolos, está sempre evangelizando fora dos portões. Você não vê o ministério de Jesus sendo limitado ao templo, nem à sinagoga. Ele está lá fora, ele está na rua, ele está na praça, ele está na estrada, ele está na praia, ele está nas festas, ele está onde tem gente. Ele vai lá onde as pessoas estão. Hoje, via de regra, nós estamos mudando isso. Nós queremos que as pessoas venham onde nós estamos. A missão da igreja é centrífuga para fora. Hoje nós queremos fazer da missão da igreja centrípeta para dentro. Em vez de nós irmos lá no fundo lançar as redes, nós estamos fazendo pescaria no raso, pescando peixe de aquário. Jesus está nos ensinando uma estratégia. Se nós queremos levar pessoas à salvação, nós precisamos botar o pé na estrada e sair para fora dos portões. E lá fora, nós não vamos esperar que as pessoas nos entendam, ou as pessoas se aproximem de nós por nós mesmos. Nós temos que criar caminhos estratégicos para termos acesso ao seu coração. Nós temos que começar não onde nós estamos, nós temos que começar onde as pessoas estão. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Agora nota em segundo lugar, Jesus desperta não apenas a sua simpatia, Jesus desperta a sua curiosidade. Olha os versos 10 a 12. Replicou-lhe Jesus, porque a mulher pontuou o problema, no verso 9. Como me pedes de beber, sendo tu judeu e eu samaritano? Replicou-lhe Jesus, verso 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela respondeu logo: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Na verdade, o poço tinha 30 metros. Onde, pois, tens água da vida? És porventura maior do que o nosso pai Jacó?
Note você como Jesus aborda essa mulher, despertando a curiosidade dela. Se tu conheceras, quem é que te pede de beber? Se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras quem está falando contigo, se tu conheceras o que eu tenho para lhe dar. Meus irmãos, às vezes eu tenho encontrado em alguns lugares evangelismo assim, da seguinte maneira: olha, eu estou te pregando o evangelho, o puro evangelho, e o puro evangelho vai trazer para você muitas lutas, pode ter certeza. Se você se converter, sua família vai te odiar, seus amigos vão te abandonar, você vai perder o emprego. Para um pouquinho, mas não, esse evangelho eu não estou querendo não, hein? Que evangelho é esse? Isso pode até acontecer, mas você precisa pregar um evangelho para mostrar para a pessoa: se você conhecer Jesus, se você conhecer o dom de Deus, se você beber dessa água da vida, se você experimentar essa vida maiúscula, superlativa, abundante que Ele está oferecendo, se você souber o que Deus preparou para você, você precisa ter motivação e entusiasmo em levar um evangelho que mostre a graça de Deus. Porque às vezes a gente prega um evangelho, irmãos, de cabeça baixa, de rosto comprido, de tristeza no semblante, de dor na alma. O evangelho é vida, o evangelho é alegria, o evangelho é festa no céu, o evangelho é água da vida, o evangelho é uma proposta que você precisa conhecer. E veja você, Jesus não apela para o sentimento dela: se conheceras, é o conhecimento. É informação. Nós precisamos pregar um evangelho onde mostra a beleza do nosso Salvador, a grandeza do nosso Salvador, a glória do nosso Salvador, a maravilha que é o projeto de Deus para aquele a quem Deus ama. Esse é o que Jesus mostrou para essa mulher, despertando a curiosidade dela. Ela precisava conhecer. Mas aí vem uma terceira estratégia de Jesus, que é despertar o senso de sua necessidade. Olha o versos 13 a 15 comigo. Afirmou-lhe Jesus, porque aí veja bem, que ela perguntou se ele era maior do que Jacó. Aí Jesus diz, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Note você, que coisa curiosa. O doutor PhD Nicodemos, quando Jesus falou para ele de novo nascimento, ele não entendeu nada. Agora essa mulher que talvez era quase analfabeta, quando Jesus fala para ela de água viva, também ela não entendeu nada. Em outras palavras, o evangelho não é compreensível à mente natural. O homem não discerne as coisas de Deus, a não ser que o Espírito de Deus ilumine. Já percebeu isso? Você pega um camarada que ele é top dos top, que ele é pós-doutorado. Aí você lê João 3,16 para ele, não entende. Ele entende física quântica, ele entende química quântica, ele entende de teoria da relatividade, ele entende essas coisas todas. Mas quando você fala da graça de Deus, é estranho para ele. Nicodemo, você precisa nascer de novo. Quer dizer que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Mulher, se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede, você vai ter uma fonte a jorrar para a vida. Mas eu quero demais dessa água, porque eu não estou querendo vir nesse poço mais não. Então é maravilhoso, que aí eu não vou precisar ter sede mais. Jesus está falando de outra coisa para ela. Olha que coisa impressionante. O que Jesus está mostrando para essa mulher é o seguinte, é despertando no coração dela uma necessidade. Sabe por quê, irmãos? O camarada hoje busca prazer no pecado. E ele satisfaz por uma hora. Acabou o efeito, acabou a alegria. Ele fuma um cigarro, daqui a 2 horas eu tenho que fumar outro.
Ele bebe uma dose, daqui a 2 horas tem que beber outra. Ele injeta droga, daqui a pouquinho ele quer outra. Ele vai de uma aventura para outra aventura, de uma cama para outra cama de adultério, e ele quer outra experiência, porque tudo aquilo que o mundo dá, que o pecado oferece, não enche o vazio, não preenche a alma. A água que Jesus Cristo dá, satisfaz eternamente. Preenche o vazio do coração, satisfaz a vida. Agora notem comigo. Quarta estratégia de Jesus. Jesus desperta a sua consciência. Versículos 16 a 18. Quando essa mulher disse assim, dá-me dessa água. Aí Jesus diz para ela então, versículo 16, vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela respondeu, mas eu não tenho marido. Aí Jesus, que conhecia a história dela, disse, verdade, você não tem mesmo não. Você já teve. Aliás, você teve 5. O que você mora com ele agora não é seu marido, não. Notinha de rodapé aqui, irmãos. O mundo aí hoje acha que morar junto tá legal. Para Deus, morar junto sem estar casado é adultério. Então preste atenção nisso. Essa mulher mora com um homem, dorme com um homem, está debaixo do mesmo teto com um homem. E Jesus diz para ele, esse cara que está morando com você não é seu marido. O que o mundo acha normal, Deus não acha. Não é a palavra de Deus que se dobra à cultura, não. É a cultura que precisa se render à palavra de Deus. Mas por que Jesus diz para essa mulher, quando ela pede, dá-me de beber, e Jesus não vai lá e chama o teu marido, mas o que tem a ver o marido com a água, com dá-me de beber? Uma coisa muito simples. Até que ponto você quer mesmo essa água da vida? Até que ponto você tem consciência que você precisa dessa água da vida? Até que ponto você sabe mesmo que você tem necessidade de beber essa água da vida? Até que ponto você sabe quem é você? Até que ponto você tem consciência de que você é pecador? Quando Jesus diz, vem, vai lá e chama o teu marido, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, você já parou para perceber quem é você? Como é que você está? A vida que você está levando? Sabe por quê, meu irmão? Enquanto você não tiver consciência de que você é pecador, você jamais desejará beber a água da vida. Enquanto você não tiver consciência que você está perdido, você jamais desejará ser encontrado. Enquanto você não tiver consciência de que você está arruinado pelo seu pecado, você jamais desejará o Salvador. A pregação do Evangelho começa com a denúncia do nosso pecado. Eu preciso me arrepender para depois eu crer. Quem não tem consciência de pecado, não tem necessidade, não sente necessidade de salvação. O que Jesus está colocando é o dedo na ferida. O que Jesus está fazendo é mostrando para essa mulher que ela precisa cair em si. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. Lembram de Naamã? Aquele general da Síria, cujo rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, para que o rei de Israel o curasse da sua lepra. E o Naamã vem cheio de prata, de vestes festivais, como que num negócio de rei para rei. O rei de Israel fica desesperado, pensando que o rei da Síria estava querendo promover uma guerra. Aí Eliseu disse, tem profeta aqui, manda esse cara para cá. E enquanto Naamã ia com a sua comitiva, carregado de prata e de vestes festivais, pensando que podia comprar a sua cura, achando que o profeta Eliseu viesse ao encontro dele, ele tinha feito até a liturgia do culto da cura dele, achando que o profeta faria uma cerimônia pomposa para curá-lo. Diz a Bíblia que o profeta Eliseu nem deu as caras na varanda. De lá de dentro, mandou um recado para ele. Olha, manda avisar o general aí, Naamã, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí você diz assim, mas que profeta mais indelicado, não? Que falta de diplomacia, hein? Por que é que Eliseu fez isso? Pense comigo uma coisa. A lepra de Naamã só era conhecida da família dele
e da alta corte da Síria. Ele era um general. E ele escondia sua lepra debaixo da sua farda, dos seus escudos. Porque se a lepra dele fosse conhecida da nação, ele não podia ser general. Ele não podia estar dentro da família dele. Ele tinha que estar num leprosário. Não importa a condição social, ele tinha que sair. Ele era leproso, ele contaminava os outros. O que Eliseu faz? Naamã, enquanto você não tirar a sua armadura, enquanto você não tirar a sua máscara, enquanto você não se revelar leproso para todo mundo, enquanto você não se mostrar e mostrar quem você é, você não pode ser curado. Agora, não dá para mergulhar 7 vezes com toda a armadura, senão você fica no fundo. Tem que tirar a armadura primeiro. Só então você vai ser curado. Você tem que reconhecer que você é pecador primeiro, só então você é salvo, só então você é perdoado, só então você bebe a água da vida. É isso que Jesus está tratando com essa mulher. Mas notem comigo mais. 5º lugar, Jesus desperta o seu sentimento religioso. Agora, pensa só um pouquinho comigo aqui. Antes de entrar no sentimento religioso. Vamos imaginar que Jesus fosse um evangelista, como alguns de hoje. Primeira abordagem com a mulher, ela está chegando no poço, ele está sentado lá no poço. Ela está chegando com um cântaro na cabeça, ou no ombro. Ele olhasse para ela assim, eu conheço a senhora, viu? A sua fama na cidade não é boa, não. O que você acha que a mulher faria? Ou vamos imaginar o seguinte, que ela chegasse e Jesus lá, está chegando você, né? Deixa eu te falar uma coisa, é muito feia a sua vida, viu? O que é isso, mulher? 5 casamentos, está morando com amante, você não tem vergonha, não? Você não vai emendar a sua vida, não? O que você acha que Jesus teria conseguido com ela? Ou vamos imaginar o seguinte, que Jesus, ela está chegando e ele sentado no poço. Ô mulher, ei, você sabia que eu sou o Messias? O que você acha que ela faria? Muito prazer. Percebe a estratégia? Eu tinha um presbítero lá em Bragança, no começo do meu ministério, que eu achava muito engraçado. Ele gostava de fazer visita comigo e eu passava perto com ele. Eu chegava numa casa, servisse um crucifixo, ele chegava logo de cá e falava, você sabia que esse negócio é do diabo? E eu saía quase corrido da casa, quase apanhava. Não tinha mais espaço para ler a Bíblia e para orar mais. Faltava o quê? Sabedoria, estratégia, discernimento. Olha os passos que Jesus está dando na direção do coração dessa mulher. Porque agora note o sentimento religioso, quem muda de assunto é ela. Olha o versículo 19. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Bom, para falar o que ela estava vivendo, como é que estava a vida dela, tinha que ser profeta, né? Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E aí, daqui a pouco eu entro mais um pouquinho, nesse ponto aí. O que é que eu quero explicar aqui? Quando Jesus fala do pecado dela, ela quer fugir do assunto para discutir teologia. Discutir doutrina. Discutir adoração. Porque é mais fácil você discutir doutrina do que você enfrentar os seus pecados. Ou é mais fácil eu criar uma teologia para justificar o meu pecado. Porque discutir tópicos doutrinários não vai mexer comigo. Vejo que tu és profeta. Já que tu és profeta, então vamos conversar sobre teologia. Os samaritanos dizem que aqui em Gerizim, tudo os judeus falam que é lá. E aí, o senhor que é profeta, me responda. Vamos discutir ideias. Não vão tratar da minha vida, não? Aí Jesus disse para ela, mulher, você está cometendo um pequeno engano aqui. Primeiro, a questão não é onde adorar, a questão é como adorar. Não é aqui, não é lá, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é a geografia, é a atitude. E tem mais, mulher.
A adoração tem duas características. Ela é bíblica e ela é sincera. É em espírito e em verdade. Os samaritanos adoravam quem eles não conheciam. Eles não aceitavam toda a Bíblia, só o Pentateuco. Eles rejeitavam parte da palavra de Deus. E Jesus então mostra para essa mulher que Deus não é o Deus da montanha e não apenas o Deus do vale. Ele é o Deus da montanha, Ele é o Deus do vale, Ele é o Deus de Gerizim, Ele é o Deus de Jerusalém, Ele é o Deus do campo, Ele é o Deus da cidade, Ele é o Deus do seu quarto, Ele é o Deus do centro da cidade, Ele é o Deus do hospital, Ele é o Deus da loja, Ele é o Deus do comércio. Ele está onde você estiver, você pode adorá-lo, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas olha que coisa impressionante. Quando Jesus termina, Jesus em último lugar desperta em seu coração uma fé verdadeira. Versículo 25 a 30. Quando ela disse para Jesus assim, no verso 25: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Por que ela fala isso? Vejo que tu és profeta. Os samaritanos só acreditavam no Pentateuco. O que o Pentateuco dizia? Que Deus enviaria quem? Um profeta. Semelhante a quem? A Moisés. E esse profeta semelhante a Moisés seria quem? O Messias. Eu acho isso magnífico. É que Jesus vai levando essa mulher passo a passo, passo a passo, passo a passo, alargando a sua compreensão, aprofundando o seu entendimento, até ela revelar uma coisa: quando vier o Messias, Ele vai nos esclarecer sobre todas essas coisas. Aí Jesus olha para ela e claramente diz: Eu o sou, eu que falo contigo. Agora pense comigo se Jesus tivesse dito isso lá no começo da conversa. Sentido nenhum. Então tem hora que nós precisamos aprender com Jesus estratégias de evangelismo pessoal. Às vezes a gente perde a pessoa, perde a oportunidade, porque não temos uma abordagem adequada, sábia, progressiva, a ponto de primeiro conquistar a atenção, conquistar o coração, despertar a necessidade, mostrar a importância de reconhecer quem se é, para então oferecer a graça gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que impressiona? Quando Jesus diz para ela: Eu sou, eu que falo contigo, essa mulher tem um encontro com Jesus. Ela saciou a sua sede. E diz o texto, no versículo 27, que nesse ponto chegam os discípulos. Agora eu chamo a sua atenção para um ponto. Porque o verso 28 diz que ela deixou o quê? O seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Pense comigo nos discípulos. Os discípulos já são homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens que caminham com Jesus, que escutam Jesus, que viram os milagres de Jesus. Qual foi o recado que Jesus deu para eles? Ir à cidade de Sicar fazer o quê? Comprar pão, comprar comida, comprar alimento. Agora pense, Pedro, João, Mateus, André, Judas Iscariotes, Filipe, Bartolomeu, chegando em Sicar, entrando no supermercado, entrando na mercearia. Eles eram preconceituosos. Eles eram. E aí eu acho que eles iam torcendo o nariz, mas comprar pão de samaritano é fogo, hein? Aí eles chegavam lá, não deram nem xalô não, Chegaram lá, olhavam os preços, cara feia. Ô Judas, quanto você tem aí? Vamos comprar logo para a gente sair logo daqui. Compraram comida. Aliviados, saíram de Sicar, cheios de sacolas, achando que estavam arrebentando. Nós somos fiéis.
não falaram nada de Jesus. Não contaram nada que o Messias estava no poço de Jacó. Não deram uma palavra de esperança na cidade. Irmãos, o que isso tem a ver com você e comigo? Eu vou ao supermercado, eu vou à farmácia, eu vou à loja, eu vou ao hospital. O que eu faço lá? Compro, vou embora, não dou uma palavra, não entrego um folheto, não dou um sorriso, não digo quem é o meu Senhor, não falo para ninguém, eu encontrei o Messias, eu achei o Messias. Quantas vezes, irmãos, nós somos assim, como aqueles discípulos, entramos, compramos, saímos e vamos embora, com cara feia às vezes, sem dar uma palavra, sem mostrar quem nós somos, sem mostrar o que nós encontramos o Messias. Aliás, olha comigo o verso 28, verso 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram. A palavra aí traz a ideia de se escandalizaram, de que estivesse falando com a mulher. O que é isso, Jesus? O senhor não se cuida, não? O senhor não tem preocupação com a sua reputação, não? O senhor não sabe que falar com a mulher em público, ainda mais uma mulher dessa aí, isso complica a sua vida? O que fez a mulher? Largou o quê? O cântaro. E foi aonde? Foi lá na cidade, para dizer àqueles homens: encontrei alguém que me falou tudo a meu respeito, porventura não é ele o Messias? O que eu acho maravilhoso, irmãos, que essa mulher agora também ela não tem preconceito não, ela sabe que quando ela chega a pessoa fecha a janela, mas ela chega, ela encontrou alguém tão importante na vida dela, que ela larga o cântaro, ela larga o trabalho dela, ela larga o negócio de água para lá, ela encontrou algo melhor, ela encontrou algo mais importante, e agora ela chega e ela fala com tanta veemência, e a palavra dela é essa: vem comigo, vejam vocês, experimentem vocês, eu encontrei, vocês podem encontrar também, eu vi, vocês podem ver também, eu experimentei, vocês podem experimentar também. Eu acho incrível porque, se você ler atentamente aqui, neste Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 36, João Batista aponta para Jesus. Quando no capítulo 1:41, André encontra a Jesus e diz: achamos o Messias. Lá no capítulo 1:45, a Bíblia diz que Filipe disse: achamos aquele de que Moisés falou. Agora a mulher samaritana encontra Jesus: vinde comigo e vede. Então para um pouquinho aqui, meu amado. Você já teve um encontro com Jesus? O que é que você está fazendo depois desse encontro? Você entra num ônibus, você não fala. Você entra num táxi, você não fala. Você entra num metrô, você não fala. Você entra numa loja, você não fala. Você entra num hospital, você não fala. Você entra num supermercado, você não fala. Você entra numa farmácia, você não fala. Você calou a sua voz. Aí diz a Bíblia que a mulher largou o cântaro, foi fazer o quê? Foi lá em Sicar dizer às pessoas: achei alguém que me falou tudo a meu respeito, porventura não é ele o Messias? Quando a mulher vai embora, aí os discípulos pegam Jesus de lado: mestre, come. O senhor não mandou comprar comida? Come. Aí Jesus: eu tenho uma outra comida para comer. Aí coçaram a cabeça e falaram: Jesus, não dá para entender, Jesus. Além de mandar a gente comprar comida lá naquela cidade dos bêbados, na cidade dos impuros lá, ainda agora chega e não quer comer, porque deve ter alguém ter dado comida, não é possível, deve ter feito um lanche aqui sozinho. Aí Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aí Jesus diz assim: vocês não dizem que tem ainda 4 meses para a ceifa? Agora pense comigo nessa cena. A mulher foi lá e falou para os homens. Agora diz a Bíblia que está vindo o povo de Sicar.
aparecendo na estrada, lá na curva da estrada, os samaritanos estão vindo, a mulher os chamou, eles atenderam ao chamado, está vindo aquele povo, e Jesus disse para os seus discípulos assim: vocês não falam que está faltando 4 meses para a ceifa? Ergam os olhos de vocês, os campos já estão brancos para a ceifa, as pessoas estão vindo, os samaritanos estão vindo, e Jesus diz: olha lá, olha o campo, está branco para a ceifa, vocês não semearam, mas vocês podem colher. Louvado seja Deus. Olhe para a cidade de Limeira, os campos estão brancos para a ceifa. Olha na sua rua, os campos estão brancos para a ceifa. Olha na sua parentela, os campos estão brancos para a ceifa. Olha a sua família, os campos estão brancos para a ceifa. Olha lá na sua empresa, os campos estão brancos para a ceifa. Precisamos ter visão, precisamos ter paixão, precisamos ter compromisso. Sabe qual coisa que me impressiona? É que quanto mais velho de igreja a gente vai ficando, mais parece que vai perdendo o entusiasmo. Quanto mais, irmãos, a gente investe no nosso conhecimento, menos a gente investe na ação. Já perceberam isso? Quantas conferências, congressos, simpósios nós fazemos para esticar o nosso cérebro? E estamos atrofiando os músculos. Quem mais sabe, menos faz. Parece que aquele que nasceu de novo agora, que não sabe nem o beabá do evangelho ainda, é que tem pressa, é que tem paixão. Vamos lá, eu encontrei, vamos comigo, você vai ver também. Diz a Bíblia que quando os samaritanos chegaram, eles pediram a Jesus: fica com a gente, fica com a gente. Queremos escutar mais, queremos ouvir mais, queremos aprender mais. E diz a Bíblia que Jesus fica ali mais quantos dias? Quantos dias mais? Mais 2 dias. E eu acho maravilhoso, porque o testemunho deles foi o seguinte, versículo 41. Muitos outros creram em Jesus por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uma cidade alcançada, porque uma mulher encontrou o Messias. E teve coragem de ir anunciá-lo à sua cidade. Não subestime uma pessoa, porque uma única pessoa pode desencadear um processo da evangelização e da salvação de uma cidade inteira. Então eu quero concluir. Perguntando a você: o que você tem feito com o conhecimento que você tem de Jesus? Eu não quero que você levante a mão não, mas quantas pessoas você já teve o privilégio de pessoalmente levar a Jesus? Pense comigo, qual foi a última pessoa para quem você deliberadamente falou de Jesus? Há quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz isso? Talvez você diga: mas eu não sei fazer isso. Sábado agora eu fui para Vitória e saí com os jovens da igreja para evangelismo de rua. Foi uma experiência tão bonita. Eu entrava de loja em loja. Se o dono da loja ou o atendente não estivesse atendendo o freguês, eu chegava, encostava e perguntava: eu posso lhe dar um presente? Eu dava um livreto, dava uma Bíblia. Começava a conversar. Algumas pessoas começavam a chorar. Outros diziam: você pode orar por mim? As pessoas estão necessitadas. As pessoas estão sedentas e abertas, irmãos.
E nós não podemos fechar nossa agenda. Em nome de Jesus. Eu tive uma experiência tão linda, porque há 28 anos, um dos maiores dramas da minha vida, em termos de ministério, aconteceu numa casa. Eu estava pregando, e uma mulher chorava muito. E quando eu fui conversar com essa mulher, ela disse: pastor, nessa semana, eu levei toda a minha família para o cemitério. Ela disse: eu levantei assustada, atordoada, com o grito dos meus filhos. E quando eu pulei da cama, o meu marido não estava do lado. Eu corri na direção do quarto, a porta trancada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta, e o meu marido estava apunhalando os meus 2 filhos. E eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal no peito, e caiu sem vida, sobre os corpos ensanguentados dos meus filhos. Eu levei toda a minha família para o cemitério. E eu estava na rua, e um jovem da igreja na minha frente, e abordou essa mulher. Quando entregou para ela, com a fotografia da igreja, o kitzinho que nós estávamos distribuindo, o evangelístico, ela disse: há 28 anos eu conheci o pastor dessa igreja, eu tinha muita vontade de revê-lo. Aí o jovem disse: mas ele está aqui. Pegou a mulher pelo braço e levou até mim. Essa mulher me deu um abraço, chorou muito. Disse: ah, pastor, Deus curou minha alma. Deus restaurou minha vida. Deus salvou minha vida. Eu pude encontrar o meu Salvador. E nele eu pude encontrar forças para refazer a minha história. Tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas aflitas, tantas pessoas sem rumo na vida, precisando de um encontro com você, precisando de uma palavra sua, precisando de uma abordagem sua. E hoje Jesus, o Filho de Deus, está nos mostrando aqui que é necessário passar por Samaria. É necessário, porque lá tem uma mulher que precisa de salvação, lá tem uma cidade que precisa de salvação, e você precisa quebrar barreiras, você precisa quebrar preconceitos, você precisa parar de ficar preocupado só com a sua autoimagem, você precisa amar os perdidos, e lutar por eles, e chorar por eles, e levar a eles a esperança da salvação. Que Deus nos ajude a levar essa mensagem de esperança. Enquanto é dia, enquanto é tempo. Curva sua fronte, por favor. Nós vamos orar. Uma das maiores alegrias, querido, que você pode ter na vida, é a alegria de levar uma pessoa a Cristo. Às vezes a gente está indisposto, está cansado, está com medo. Você não administra resultados, você precisa falar. Eu estava num congresso do Larry Coy há muitos anos, em São Paulo, na Igreja Batista de Vila Mariana. E o último módulo daquele treinamento foi sobre testemunho pessoal. Eu era seminarista em Campinas ainda. Eu estava com muito sono, falei: eu vou dormir até Campinas. Entrei no ônibus da Cometa. Fui lá para o último banco. Naquela época se fumava dentro do ônibus. E eu pensei: não vai sentar ninguém perto de mim, vou me esticar aqui e vou dormir até Campinas. Quando o ônibus está saindo, chega uma mulher fumando muito, acelerada, apressada, estressada, sentou do meu lado. E eu propositadamente inclinei minha cadeira e disse: eu vou dormir assim mesmo. Você sabe aquele negócio que você escuta, não uma voz aqui, mas no coração? E Deus me perguntou assim: você não vai falar? Você acabou de passar por um treinamento, você não vai falar? E eu disse: não vou falar, eu estou cansado. Mas não tinha ninguém falando comigo, era o meu coração, testemunhando comigo mesmo. Certamente o Espírito de Deus falando comigo. Até que eu não aguentei, puxei a cadeira e puxei conversa com a mulher. Com 5 minutos essa mulher estava chorando. Ela tinha tentado suicídio aquela semana. A sua filha, com um revólver, tentou matá-la. Essa mulher estava num total desespero. E eu vim falando para ela da graça de Deus, o amor de Deus, a salvação em Cristo. A conversa foi tão empolgante que ela precisou descer antes da rodoviária, não deu prazo de pegar o endereço dela. 2 semanas depois eu estava no seminário, chega um colega e disse assim: olha, apareceu na nossa igreja uma mulher que conversou com um seminarista, e pelo jeito é você.
E essa mulher está na nossa igreja, Deus salvou a vida dela, ela levou a filha adolescente dela, que tentou matá-la, a filha dela teve um encontro com Jesus também, e essa família quer te conhecer, ela quer estar que você vá lá visitá-los, e eu fui. E eu glorifiquei a Deus, porque uma mulher que estava à beira do suicídio, prestes a ser assassinada pela própria filha, encontra a salvação, encontra a restauração no nome de Jesus. Oh, irmãos, tanta gente desesperada na cidade de Limeira, tanta gente desesperada por todo lado, e nós encontramos Jesus, o Messias, nós bebemos da água da vida, uma fonte jorra de dentro de nós, e nós não podemos reter isso apenas para nós. Você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus? Dizendo: Deus, eu quero ser usado por Ti, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia, me dá coragem. Se você deseja ser usado por Deus, eu queria orar por você. Orar por você. Talvez você é crente há tantos anos e não teve essa alegria de levar alguém a Cristo. Eu quero orar por você nesse sentido. Se você tiver a liberdade, levante-se, vem aqui. Nós vamos orar juntos aqui no altar de Deus, buscando a graça, o poder, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se você deseja, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus.